No vídeo de hoje eu vou te contar 4 passos bem importantes para você que quer juntar dinheiro, mesmo que pouco, todos os meses e atingir seus primeiros 200 mil reais. Da mesma forma que eu faço e coloco na prática, eu vou passar para vocês 4 passos que são muito importantes para você também colocar em prática e atingir as suas metas financeiras ou conquistar até a sua liberdade financeira, mesmo que começando hoje e com pouco. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Para muitas pessoas, quando se fala de guardar dinheiro, de investir, simplesmente se torna algo difícil. Muitas vezes até porque a própria ideia, a ideologia que ela tem a respeito das finanças pessoais, do dinheiro, é totalmente fora de controvérsias do que a realidade realmente traz para a gente, para nós como investidores, eu e vocês que estão aí do outro lado assistindo. E é claro que todas as pessoas têm uma ideia diferente, uma opinião diferente de como tratar o seu próprio dinheiro, mas muitas vezes são decisões equivocadas. E ao longo dessa vida, mesmo eu sendo até jovem ainda, eu já tive muitas experiências quando se trata de dinheiro, de finanças pessoais e outras situações que também me fizeram rever, né, as minhas prioridades ao longo do tempo. E ao passar do tempo eu tive que refazer todo um planejamento e mudar algumas coisas em minha vida para que as coisas pudessem mudar, principalmente quando se fala de dar prioridade a algumas coisas e consequentemente também investir o meu dinheiro. E falando principalmente sobre essas prioridades e sobre essas decisões que eu tomei, eu vou falar 4 das que mais impactaram minha vida e pode impactar na sua também. A primeira delas é simplesmente falarmos aqui de renegociações de dívidas. A primeira coisa que todo mundo precisa fazer, mesmo que ela nem deseje investir, mas que ela precisa fazer se ela quiser e tiver o desejo de ter uma vida mais tranquila e livre de problemas que impactem diretamente a vida dela, é renegociar suas dívidas, se livrar das suas dívidas em primeiro momento. Por quê? As dívidas acabam fazendo o seu nome ser consequentemente manchado em relação ao mercado. E aí você vai ter dificuldades de receber, de fazer, por exemplo, financiamento, de fazer o empréstimo, de conseguir qualquer tipo de empréstimo ou cessão de crédito, que é onde você pode comprar de forma antecipada e pagar parcelada por um determinado tempo. Isso consequentemente já te barra. E aí muitas vezes, se você já ganha pouco, tem uma renda pequena e ainda tem o seu nome sujo, a sua probabilidade de conseguir conquistar alguma dessas coisas através de um financiamento, de um empréstimo, fica muito menos ainda, ou muito mais reduzida com o passar do tempo. E aí muitas pessoas até falam, né, que o nome sujo, depois de 5 anos a dívida prescreve, que não sei mais o que. Não caiam nesse papo, tá, gente? Essa história aí de dívida prescreve é só papo furado. Eu passei por uma experiência em algum momento, alguns anos atrás na minha vida, onde eu tinha uma dívida. Eu tive que fazer essa dívida, na verdade, por uma questão de obrigatoriedade, porque eu não tinha realmente o que fazer no momento. Eu precisava de um dinheiro para algo que estava acontecendo pessoal em minha vida, muito importante no momento. Eu não tinha nenhum tipo de reserva financeira, eu não ganhava bem, ganhava um salário mínimo na época, quando eu trabalhava de auxiliar em uma empresa, e consequentemente nesse momento aconteceram diversas coisas na minha vida que estava totalmente fora do planejado. E aí eu tive que optar por esse empréstimo, um empréstimo que consequentemente eu nem consegui pagar. E aí passou-se 2 anos, essa dívida que nem era tão alta assim, né, falamos aí de algo próximo de 2 mil reais, acabou se transformando em praticamente 10 mil. E aí eu tive que dar um jeito de pagar essa dívida. Aí eu dei prioridade para algumas coisas, consegui resolver algumas coisas, e eu vi que eu consegui ter um fôlego no meu bolso e fui dar prioridade primeiramente para as minhas dívidas e quitar essas dívidas o mais rápido que eu pudesse. E aí eu troquei, né, mudei as prioridades no jogo e dei prioridade simplesmente para mudar e renegociar minhas dívidas. Mas porém já aprendi uma coisa também quando eu tive exposto a essa situação, que é muito importante se prepararmos o tempo inteiro, principalmente quando se fala de din-din no bolso, para qualquer tipo de imprevisto que possa acontecer em nossas vidas, porque qualquer coisa hoje é fora do controle. Nós desejamos tantas coisas de uma forma e planejamos elas e desenhamos, e muitas vezes essas coisas não acontecem da forma que nós queremos, da forma que nós tanto desejaríamos que ela acontecesse. E aí consequentemente eu aprendi que era muito mais importante dali diante eu focar em concentrar, em ter uma segurança, primeiro focar em ter uma garantia e saber lidar com as próximas consequências em relação a dívidas, não fazer nenhum tipo de dívida, nem uma dívida, claro, fosse fora do que eu realmente precisasse, porque nem todas as dívidas são ruins. E aí eu comecei a dar mais atenção pro meu dinheiro. Consequentemente, através disso, eu mudei totalmente as prioridades das coisas, né? Que foi o segundo passo que eu dei aí e foi super essencial para mudança e para virada de chave na minha mentalidade, principalmente quando se fala de finanças. Diante desse cenário, eu já gostava um pouco de finanças, eu já tinha aquela curiosidade de aprender
sobre ações, sobre investir em empresas, fundos imobiliários, sobre o mercado financeiro. Eu sempre tive uma afinidade muito grande com esse tipo de assunto. Depois que eu tive essa experiência, eu senti mais ainda a necessidade de melhorar e buscar cada vez mais me aperfeiçoar dentro daquilo. Eu estudei, fiz faculdade, mesmo com toda a dificuldade que eu enfrentei, eu consegui fazer e eu estudei e continuo estudando o tempo inteiro para que isso continue melhorando e eu possa cada dia mais ter mais conhecimento a respeito e possa utilizar o pouco que eu consigo guardar, o pouco que eu consigo investir mensalmente, às vezes um pouco mais, um pouco menos, de uma forma que eu consiga, né, futuramente ter uma garantia e não ter que passar pela mesma situação que eu já passei anteriormente. E eu acredito que muitas pessoas já passaram por algo assim em algum momento da vida. Então eu sei muito bem o que é uma dívida, sei muito bem o que é passar por sufoco, por você ter que contar às vezes com terceiros para poder te ajudar em algum momento e você não ter outra escolha além dessas. E aí a gente aprende, querendo ou não, com o tempo, né? Existe uma frase que eu até acho interessante que fala sobre as decisões e as prioridades que nós tomamos, né? Tomadas de decisões irracionais trazem resultados indesejáveis. Então, consequentemente, atitudes impensadas lá no passado me fizeram acontecerem fatos ali na minha vida que, infelizmente, aconteceu. Mas foi principalmente pelas minhas prioridades anteriores. E isso mudou com o tempo. Hoje as minhas prioridades são outras. É simplesmente focar em criar fontes de rendas e criar ativos que me tragam retorno financeiro, mesmo que de pouco. Porque em algum momento esse pouco vai ter se transformado em muito. E eu acredito que isso é o que a maioria das pessoas precisam entender do potencial que o mercado financeiro principalmente traz para cada um de nós e não precisa de muito para começar a fazer isso. E consequentemente, a partir do momento que eu me livrei das dívidas e mudei as prioridades do jogo, as prioridades das coisas que realmente eu poderia me perguntar se é ou não importante na hora de comprar, na hora de gastar o meu dinheiro, veio a segunda parte, a terceira parte, que é onde eu busquei estudar mais e colocar em prática aquilo que eu estudava. Uma das melhores formas de se aprender na vida é estudando a teoria muitas vezes e colocando em prática logo em seguida. É uma das melhores formas de você aprender, de você adquirir experiência. Estudando, colocando em prática. Estudando, colocando em prática. Aprendi algo diferente? Vou forçar a minha mente a entender mais sobre aquilo, a colocar aquilo em prática. Vou arriscar. Porque precisamos correr esse risco o tempo inteiro para ter mais chance das coisas darem certo. Muitas vezes arriscando existe a consequência e a possibilidade de não dar certo. Imagine se ficássemos sempre à mercê da sorte, à mercê de acontecer um milagre em nossa vida, não é mesmo? Então 3 passos que foram muito importantes para que eu melhorasse minha vida. Comparado a 4, 5, 6 anos atrás, hoje eu tenho uma situação muito melhor e mais confortável. Estou satisfeito? Não. Eu quero mais. O que eu estou fazendo para isso? Estou me forçando o tempo inteiro a sair da zona de conforto. E é o que todo mundo que deseja fazer alguma coisa na vida, independente do que ela tenha como objetivo, precisa fazer. Ou você se move, ou o tempo passa e você continua na mesmice, você continua olhando as coisas se passarem diante dos teus olhos, consequentemente nada acontece. Para você, é claro, porque o mundo inteiro vai estar mudando e você sempre parado na mesma. É sempre ali aguardando uma sorte, um momento de sorte ou um momento de milagre acontecer na vida. Isso, infelizmente, neste mundo que nós vivemos não acontece, né? Pode ser que talvez em outro mundo, em outra dimensão aconteça, mas neste mundo aqui, planeta Terra, acredito que não. E diante de tudo isso, temos que ter ciência também daquilo que é real, daquilo que realmente podemos mensurar como objetivo e como metas que podem ser atingidas. E foi outra coisa que eu dei prioridade em minha vida. Além da questão de livrar das minhas dívidas, de mudar as prioridades, de mudar as pessoas em que eu convivia, de mudar a minha mentalidade, de me forçar a sair da zona de conforto, de estudar, colocar em prática. Outra coisa que também foi muito importante para melhorar a minha vida, consequentemente, foi definir metas que eu poderia alcançar, que são metas tangíveis. As metas tangíveis são aquelas metas que estão dentro da realidade, dentro daquilo que eu posso atingir. Por exemplo, você desejar comprar uma casa ou um carro. É uma meta tangível. Todo mundo pode conquistar uma casa e um carro tranquilamente ao longo da vida. Não que isso seja prioridade, mas é uma meta tangível. Agora, falar que eu quero virar um super-homem e sair voando, isso consequentemente é uma meta intangível, uma meta que eu não vou conseguir em momento algum da minha vida, a não ser que eu pule de um avião, salte de paraquedas e aí acabe voando, mas mesmo assim eu não sou super-homem. Então, ter metas e ser realista, né, o tempo inteiro com aquilo que você tem para lidar, com aquilo que você tem muitas vezes pouco, mas para saber tirar o melhor proveito daquilo, é você trabalhar dentro da realidade. Quando trabalhamos dentro da realidade, nós estamos mais
suscetíveis a aceitar os desafios que vão acontecer no nosso dia a dia. E é com essas metas e metas tangíveis e objetivos que eu sei que estão dentro do que eu posso atingir e só depende de mim, é que eu fiz as coisas melhorarem com o tempo e eu posso dizer que eu continuo trilhando esse mesmo caminho todo santo dia. Tem isso e tem muitas outras coisas que eu quero falar para vocês em algum momento, contar mais um pouco sobre a minha vida, e isso no momento certo, quando for o momento ideal de falar sobre isso, consequentemente e com toda certeza eu vou compartilhar um pouco disso, principalmente com vocês que estão me acompanhando praticamente no começo dessa história. E aí eu peço que, se você gostou desse vídeo, que você coloque como exemplo essas 4 observações que eu trouxe a respeito nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, deixe o seu gostei, compartilha com seus amigos que também gostam de aprender sobre o mercado financeiro, investimentos em geral, renda extra e todos os outros assuntos correlacionados. Se inscrevam no canal, me acompanhem por aqui, que eu vou estar sempre trazendo mais conteúdo voltados para todo tipo de conteúdo aí que possa ser do seu interesse. Eu tô indo nessa e até breve.